Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast A Mente Empreendedora. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre como construir a mente do líder do futuro. E eu estou aqui hoje com uma convidada muito especial, que é a Renata Randi. A Renata, ela é diretora de marketing e alianças da Logicalis na América Latina. Então, Renata, seja bem-vinda, muito bom estar aqui com você. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho, aí, um breve histórico, para a gente poder já começar com um bate-papo interessante aí sobre como construir a mente do líder do futuro. Legal, obrigado, Will, obrigada pela oportunidade. Bom dia, boa tarde. Eu sou Renata Randi, eu sou, como o Will colocou, responsável por marketing e alianças, numa multinacional inglesa, que é a Logicalis. E eu venho de uma trajetória curiosa, interessante, que eu imagino que a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouco, que eu sou engenheira eletrônica de formação, mas eu fui percebendo ao longo da minha carreira vontades e desejos de desenvolver outras competências. Então, eu sou a engenheira que virou marqueteira, a engenheira que virou gestora de alianças, que hoje também está envolvida em temas de sustentabilidade, que é mãe, que é esposa, que é filha, que é irmã, que é tia, que é madrinha. Eu tenho 7 afilhados. Então, assim, uma vida bastante animada, eu diria, para você, Will, nesse período. E é exatamente sobre isso que eu gosto, né? Porque quanto mais desafios e papéis a gente estabelece, eu acho que mais canais para lidar com tudo isso e não deixar os pratinhos caírem a gente tem. Então, acho que vai ser muito gostoso esse papo e a gente vai extrair coisas legais que podem ser replicadas, que podem ser estabelecidas numa rotina para que a gente possa se desenvolver como ser humano. Eu sempre aprendo muita coisa, que cada convidado que vem aqui às sextas-feiras, eu aprendo um montão e tenho certeza que a gente vai trocar muitas coisas interessantes. Renata, na sua jornada aí como líder, você já lidera há mais de 20 anos, tem uma carreira empresarial aí há mais de 30 anos. Você teve papéis de não liderança, já há mais de 20 anos já lidera times e pessoas, né? E eu queria que você contasse para a gente, assim, quais foram os maiores desafios para você como líder e como você superou esses desafios. Porque a liderança para o homem é uma coisa, para a mulher é outra coisa, depende da circunstância, do ambiente, a gente tem facilitadores e, às vezes, algo que nos atrasa, né? Que nos tornam mais fortes e resilientes. Então, conta pra gente, assim, episódios ou aprendizados que você teve que instalar em você para você lidar com uma carreira de executiva liderando pessoas. Não, legal essa pergunta, porque me dá espaço para trazer algumas reflexões e compartilhar algumas das minhas vivências, dos meus aprendizados ao longo destes mais de 30 anos de carreira, né? Então, eu me lembro que bem lá no começo da minha carreira, uma coisa que me chamou muito a atenção, numa palestra da empresa, havia um profissional que dizia: controle o seu destino ou alguém fará isso por você. E aquilo sempre me marcou muito, né? Então, e eu olhava para a minha trajetória, eu estava até então na época, no escritório em Campinas, mas a sede da empresa era São Paulo. Então, eu já olhava para aquilo e falava: puxa vida, para tudo que eu quero desenvolver na minha carreira, eu preciso ir para São Paulo. E foi curioso porque assim, eu fiz várias tentativas, tá? Tentava por um lado, levava um não. Tentava por outro, levava um não, né? E eu falava assim: Renata, você não desiste? Eu falava: não, eu não desisto, porque desistir não é uma opção. Por outro lado, eu descobri que me faltavam elementos, né? Lembra, eu fiz uma faculdade de engenharia, então eu era uma pessoa muito técnica, mas eu já começava a me interessar por uma área muito mais voltada a lidar com clientes, a lidar com a coisa do marketing. Eu falava, mas eu não tinha ainda as competências necessárias. Então, aqui fica meu primeiro aprendizado. O primeiro foi definir os objetivos. Eu queria ter uma trajetória executiva, eu queria trabalhar na matriz, eu não queria mais ficar na área técnica. E eu falei, mas tudo isso aqui são estabelecer os meus objetivos, mas agora eu precisava garantir que eu tinha e estava com as competências necessárias para atingir esses objetivos. Aí eu falei, beleza, a primeira coisa que eu fui fazer uma pós-graduação em marketing. Eu precisava dessas competências mais soft, ou competências assim que eu não tinha desenvolvido na minha trajetória técnica. Depois eu precisava arrumar um jeito de ir parar em São Paulo. Então, até que apareceu uma vaga que tinha, eu brinco assim, meu nome escrito, porque eu tinha ali, já tinha juntado recursos necessários para levantar a mão e dizer, eu topo ir para essa vaga, né? E
E também, é um momento que você desafia a sua zona de conforto, porque a partir desse momento eu tinha que viajar todos os dias para São Paulo. E nesse momento, sabe, Will, foi curioso, porque muita gente me desencorajou, muita gente tentou me desencorajar por várias razões. Imagina viajar todo dia, tá tão tranquila aqui, bom, a vida toda arrumada. É verdade, mas aqui não tem o que eu preciso, os desafios que eu quero para mim. Segundo, Renata, você vai trabalhar com aquele cara? Você tá louca, é o caminho mais rápido para sair da empresa. Falei, ok, mas também poderá ser o caminho mais rápido para que eu consiga esse progresso. Então, eu não levava assim, a opinião dos outros, eu entendo, eu acolhia, mas eu falava, eu vou tentar por mim. E se não der certo, o máximo que vai acontecer não deu certo, né? Mas assim, então, aí eu desafiei e eu me aventurei para São Paulo. Você E aí trouxe eu acho três. que Fique à vontade, eu falo o terceiro elemento aí, que eu já peguei três, mas eu o quero explorar terceiro mais. foi assim, vencer a resistência que eu recebi. Porque todos os lugares, os ambientes têm seus protocolos. E eu cheguei lá e eu não sabia exatamente que tinha, naquela época, né? O tamanho da mesa que você sentava de acordo com o cargo que você ocupava, não sei o quê. Eu nunca fui muito, assim, conformista, assim, né? Eu sempre desafiei um pouco essa coisa do status quo. Então, eu fui mal recebida porque, de repente, eu estava sentada numa mesa que eu não devia estar sentada, com a cadeira que eu não devia estar, sabe, assim, numa posição do escritório que não era para eu estar. Então, eu fui muito mal recebida, né? Então, eu saio da minha zona de conforto, um ambiente dominado, e caio no meio de um ambiente totalmente hostil à minha pessoa. Eu acho que isso é positivo, sabia? Quando a gente se depara com circunstâncias onde a gente não conhece, mas a gente almeja e gostaria muito, eu acho que a gente, ao mesmo tempo, tem uma resistência, a gente sente ali que não deu certo naquele primeiro momento, mas eu acho que a conquista ela é tão grande que aquilo acaba alimentando a satisfação de outras formas também, né? Na tua fala, aliás, sempre que a gente conversa, eu lembro que você é engenheira, você é engenheiro eletrônico, eu sou engenheiro elétrico. Você também fez pós-graduação em marketing, a gente tem informações muito parecidas, assim. Parece que isso fez parte de uma geração. Você trouxe dois elementos interessantes que eu gostei bastante, que é você almejava sair da zona de conforto. Assim, ficar no interior e não estar na matriz não era uma opção. Eu acho que esse desafio extra é o que falta para muita gente. Eu provoco muito os mentorados, os líderes que eu cuido, de achar um desafio que seja realmente relevante. Porque às vezes a gente quer uma coisinha muito pequena, sabe? Que não vai fazer tanta diferença. Você foi atrás de mudar de cidade, sabe? De mudar de cultura, sabe? E isso mexe com a gente. Esse desafio mesmo. Eu vejo muitas pessoas que migraram para outros países, para outras cidades, e realmente conquistaram muitas coisas, porque aquilo exige uma mudança comportamental muito alta, né? Em termos culturais, de amizade, de conforto. Você sai muito da zona de conforto, né? Então você precisa se melhorar absurdamente. E um segundo elemento que eu vejo muito aí na sua trajetória inicial que você trouxe aí é sobre você não aceitar o status quo, não aceitar aquele padrão, né? E você se dispor a se flexibilizar. E você foi buscar as competências que você precisava de uma forma estratégica, traçando metas e treinamentos para que você conseguisse chegar lá. E é muito comum hoje em dia até, né, com pessoas mais jovens, esquecerem que você não sai do 0 ao 100 sem motor, sabe, sem tração, sem esforço. Você precisa passar por uma zona turbulenta ali que vai exigir de você. Você vê muito estudante de faculdade, o cara está estudando ali faculdade, ele já quer ser CEO, diretor, ele quer ganhar 100 mil por mês. Tem muito chão até você conseguir desenvolver as habilidades para chegar lá, né? Eu acho que você fez isso muito bem, senão você não estaria você não teria conquistado posições aí diversas na sua carreira profissional, né? Então, eu gosto sempre de destacar o mindset, que acho que esse elemento são importantes para as pessoas conseguirem replicar isso, né? E aí isso é legal, porque eu gosto muito de ler. Ler para mim sabe, é uma satisfação. Eu entro naquilo ali, eu vivencio aquilo ali e tal. Então eu tenho uma frase aí de Henry Ford, assim, vou traduzir mais ou menos assim, que ele diz que você é velho quando você deixa de aprender. E aí não importa se você tem 20 ou se você tem 80 anos, né? Que para se manter jovem, você tem que estar nesse flow, né? Nesse movimento de aprendizado constante, né? E isso eu levei sempre para a minha vida. Porque, por exemplo, eu fiz aquela pós em marketing, mas eu ainda achei que não era suficiente. Que eu ainda precisava de novas competências, porque eu queria realmente uma carreira ainda mais executiva, gerenciar pessoas, então me faltavam esses elementos.
E nessa época estava o boom, assim, dos MBAs. Mas, assim, o boom dos MBAs fora do país, o que para mim não era uma opção naquele momento. Então, assim, mas em vez de desanimar e ficar me sentindo, puxa, não posso ir, não tenho condição, eu falei, não, né? Eu não vou ao MBA, o MBA vem a mim. E eu fui atrás, e a Universidade de Michigan, nesse momento, estava fazendo um MBA, que eles chamavam, aqui no Brasil. Os professores vinham para cá, davam aulas aqui, e ao final a gente ia passar um semestre lá fazendo algumas matérias eletivas. Pois é, então, eu fui atrás, eu peguei as condições, você tinha que ser patrocinado por uma empresa, você não podia ir pessoa física, tinha que ser pessoa jurídica. Eu trouxe a proposta para a empresa abraçou a proposta, patrocinaram o meu MBA e de mais alguns colegas, a empresa patrocinou por 3 anos, 3 ciclos de MBA, né? Então, falei, assim, também às vezes a gente trazer outras perspectivas. Você lá falou, desse jeito não dá, mas tem outra maneira, tem outras possibilidades. No final das contas, como eu consigo incrementar esse meu repertório, né? De uma maneira que eu achava que naquele momento, para mim, conseguia trazer tudo isso. Tinha uma vivência internacional, tinha um viés de marketing também. Enfim, então, o que você falou, de novo eu não me conformei, mas não é o conformismo que fica só, porque a gente vê muito hoje isso, né, Will? São inconformados, mas são inconformados só de rede social, são inconformados só de falar, mas na hora de agir, na hora que você fala, então tome uma atitude, vá atrás, ajude, traga essa sua contribuição. Aí as pessoas algumas vezes falam, puxa, mas aí é complicado. Então, aí eu falei, não, assim, eu queria mais, mas eu fui atrás, eu propus. E eu falo, porque o não, eu sempre falo para todo mundo, o não, e é comum isso, o não já está aí. Você vai buscar o sim. Pior das hipóteses, você sai com o não, mas você já tinha o não, né? E uma outra coisa que eu peguei, não falei, acabei não notando aqui, sobre o não. Você fala, a segunda vez que você fala sobre o não, de você não aceitar o não, né? Você ir atrás do sim. E é muito comum as pessoas barrarem no primeiro não, né? Quem trabalha com vendas está acostumado a tomar 10 nãos por dia, né? Homens, às vezes, têm uma tendência a aceitar mais o não, né? Mas você tomou o não e foi seguindo, seguiu até conseguir chegar no sim. Essa é uma qualidade de aceitar o não, né? Que poucas pessoas têm, sabe? Tem pessoas que elas se desestabilizam com o não, elas não conseguem avançar. Então é um ponto. Eu gostei do que você falou sobre estar sempre aprendendo. Outro ponto aí que a gente tem que estar atento, né? Como que você pode se colocar sempre se desenvolvendo, sempre aprendendo, né? Há décadas atrás, o conhecimento era estruturado apenas na parte de faculdade, pós-graduação, MBA. Fiz a mesma coisa. Me provoquei, não queria fazer pós-graduação. Mas um colega falou, não vamos parar de estudar, que senão depois a gente não continua. Eu fui lá e fiz, meio que forçado, mas fiz. Foi fantástico. Conheci muita gente, estabeleci relações, conheci professores, que abriu o paradigma até para escrever livros, porque um dos colegas da turma foi escrever um livro e virou professor ali da própria pós-graduação naquela faculdade. Depois, ao fazer o MBA, você começa a entender sobre negócio, sobre gestão de uma forma diferente, né? Mas hoje tem várias outras formas de você aprender sobre isso, e você comentou que você estudou um pouquinho, foi atrás dessa informação, né? A própria Upskill hoje, ela é muito assertiva em criar uma forma de você estudar sobre liderança e gestão personalizada para o teu momento, né? Trazendo as ferramentas, você não precisa ficar aprendendo a fazer plano de negócio se você nunca vai precisar fazer isso, né? Você vai lá e trabalha só aquilo que você realmente precisa. O primeiro contato que eu tive com a parte de gestão, de entender perfis de pessoas, motivadores ou disruptores ali na parte das pessoas, foi no MBA, onde a gente tem esse contato. Mas hoje você tem conteúdo de MBA livre, acesso. Muitas faculdades você tem conteúdo acessível, né? E aí não é só sobre a informação, porque a inteligência artificial também tem toda a informação. E é um outro papo que a gente está para desenvolver, né? Mas como que você usa aquela informação de forma humana, né, coerente, que encaixa tudo aquilo, né? Como é que você vê isso hoje, Renata? Esse acesso total de informação. É um ponto bem legal, viu? Porque, por exemplo, eu tenho assim, né, vários mentorados, né? Sou mentora da Upskill, mas sou mentora da empresa, sou mentora até assim de pessoas que me pedem, enfim, bater esses papos. E tinha grandes paradigmas. As pessoas achavam que a única chance de ter sucesso, né, nos seus momentos profissionais é se tivesse um MBA, se tivesse um MBA. Tinham muitos desses paradigmas. E o que eu falo?
Hoje, primeiro que não existe isso, a informação está aí, ela é acessível de diversas maneiras e ela é customizável para a sua necessidade. Então, tinha gente que me dizia, eu não tenho condição financeira, ou eu não tenho condição de me deslocar 2 vezes para nenhum ambiente. Eu falava, então, não vamos fazer isso. Vamos entender qual é o tipo de conhecimento que você quer adquirir, que competências, que habilidades você quer desenvolver. Vamos olhar todas as opções que você tem aqui e vamos encontrar aquela que realmente faz mais sentido. Os mais antigos entenderão, né? Neston, né? Você vai criar a sua própria receita, né? Não existe uma coisa hoje mais dessa Neston, encontra a sua maneira. Eu já não lembro mais, mas era alguma coisa assim. Então, as pessoas hoje têm tido essas conversas e mostrado que são tantas as formas de acessar esse conhecimento, né? E depois, na verdade, mais do que acessar esse conhecimento, de poder trazer esse conhecimento e aplicar esse conhecimento no dia a dia, que é uma questão só de se dispor a conversar com alguém que possa te ajudar, a fazer uma pesquisa, a trocar ideia com pessoas que tiveram trajetórias muito distintas e que não necessariamente associadas aí a essa instituição, sem invalidar nada disso, é óbvio, mas cada um vai entender o seu momento e vai conseguir. Então, hoje, não dá mais para usar esse tipo de argumento para dizer que não consegue continuar estudando, que não consegue se desenvolver, que não tem acesso a conteúdos, a materiais, a casos de estudo, enfim. Esse conteúdo, como você colocou, ele está disponível. É muito mais você criar essa predisposição, você criar um plano. Porque eu também acredito, como eu sei que você acredita, que a gente tem que planejar as coisas. Se você deixa ao acaso, é uma opção, é sempre uma opção, mas não necessariamente vai levar para onde você quer chegar. Se não planejar, como você disse, é uma opção que talvez funcione para um tipo de personalidade mais improvisadora, assim. Mas a longo prazo eu sinto que vai faltar estrutura. Você vai deixar de ver alguma área, né? Então, essa é uma outra qualidade de um líder que performa bem, que tem track record, que realmente conquistou coisas. São pessoas que planejaram. Elas tinham uma meta, como é que eu faço para sair do ponto A para o ponto B, e vão planejar etapa por etapa até chegar lá. Conversei semana passada com um empresário também que você nota essa mente planejadora, de realmente traçar, nesse momento eu quero isso, nesse momento eu quero isso, alinhado aos valores, ao momento de vida. Então, isso é importante, senão você acaba vivendo momentos aleatórios, né? E você poderia estar vivendo momentos que estão somando um ao outro e levando você para um patamar que realmente você deseja, né? Eu não acho errado viver assim, no susto, né? Na sorte. Mas eu acho que deixamos de aproveitar muita coisa quando não há o planejamento, né? Sem perder a mágica da improvisação. Lá no comecinho da minha carreira, quando eu falei que eu ouvi essa palestra de alguém que me falava controle seu destino, alguém o fará, na época ele propunha para a gente fazer uma lista, né? De coisas que você queria conseguir. E, obviamente, associadas ao esforço que você estava disposto a colocar para atingir aqueles objetivos. E eu lembro que eu fiz a minha lista lá, né? Então, eu queria falar espanhol, eu queria complementar minhas habilidades meus skills mais soft, eu queria trabalhar na matriz, eu queria ser gerente. Na época, a empresa tinha um modelo de sociedade, eu queria ser sócia da empresa, tal, sabe? E um dos objetivos que eu coloquei lá, eu acho que pode ser uma sacada legal para a gente continuar a conversa, que era o único que depois de um tempo eu não tinha conseguido fazer o check, que era ter uma experiência internacional, né? Mas esse estava lá, sabe? Assim, ele estava sempre ali assim, na minha cabeça, eu pensando, poxa, seria interessante. Tal. Fui fazer MBA, fiquei lá uns 3 meses, né? Morando fora e tudo isso. Falei, puxa, mas eu queria mais, eu queria ter uma vivência, eu queria ter uma casa, eu queria viver o dia a dia de uma experiência que eu acho que agregaria, sabe? E é legal, porque assim, eu já tinha até esquecido desse papelzinho, faltava só esse último check e quando eu não imaginava mais que ele seria possível, ele foi. E ele aconteceu. Mas ele foi pensado. É lógico que você faz assim, você tem que fazer ajustes, a gente desenvolve flexibilidade ao longo do caminho. Você fala, puxa vida, sabe, você vai tendo que ajustar, porque às vezes a realidade das coisas se impõe, seu momento de vida se impõe, né? Então, coisa que você podia fazer no momento, você não pode. Mas, assim, é aquele olhar de objetivo, de futuro, que você vai adaptando, mas a minha estratégia, o que eu queria conquistar, estava lá. E a gente vai acertando ao longo do caminho aí, à medida que a vida vai te propondo
situações que nem sempre você controla. Já temos uma lista boa aí de mindsets para a gente poder trazer aqui, mas eu queria te provocar num outro elemento que eu acho que atende muito as mulheres que ouvem esse podcast, e também pode ajudar muitos homens que lideram mulheres ou que são liderados por mulheres a entender desafios que às vezes não estão no paradigma. Dos dois lados, às vezes a mulher não consegue ver aquele desafio ainda, né? Ou o homem não consegue perceber, né? Então, isso muda um pouquinho. Você sente que o fato de você ser uma executiva mulher, há 20 anos liderando, isso foi mais um facilitador ou você sente que teve mais interferências ao longo da sua carreira profissional? Hoje, olhando, de novo, talvez até por questão da minha própria maneira de olhar para isso, eu acho que teve mais facilitadores. Mas, até porque eu prefiro sempre olhar isso como os desafios, não como obstáculos, como dificuldades. São os desafios e você se prepara para vencer esses desafios, né? Mas, assim, tem histórias ao longo mesmo de gente que tentou minar a minha liderança ou duvidou dela e tudo isso simplesmente pelo fato de que, não, mulher pode ganhar menos porque mulher não pede demissão, porque, afinal de contas, né, já criou ali a sua zona de conforto. Mulher, puxa vida, tem aí TPM, tem não sei o quê, puxa vida, cheia de mimimi, é tão difícil gerenciar mulheres. Puxa, a mulher fica grávida, sai de licença, interrompe a trajetória, e depois muitas nem voltam, não retomam. Então, puxa, tem que pensar muito se vai dar um cargo de liderança para uma mulher, porque você não sabe se vai poder contar com ela depois que ela volta de uma licença maternidade. Né? Ou, né, o que é muito tradicional, assim, é tentar te diminuir do ponto de vista intelectual mesmo, uma discussão, sabe? Assim, aquela coisa do homem tenta falar mais alto do que você. Eu falei, para azar de muitos deles, eu falo bem alto também. Mas, assim, tentar... Eu tive situações constrangedoras de colegas, fica quieta. Tipo, entendeu? Assim, eu falei, não, eu brinco até, tá para nascer o homem que vai mandar eu ficar quieta, meu amigo, e não é você, entendeu? Mas, assim... Mas tudo isso nunca, Will, eu acho que isso é muito importante. Isso nunca funcionou para mim como um elemento que me desestimulasse ou como um elemento que eu fosse já como justificativa para não atingir os objetivos que eu tinha me definido. Porque uma coisa é eu tomar uma decisão super válida, de, por exemplo, dizer, quando eu tenho uma filha hoje de 16 anos, super válida no momento de dizer, não quero mais, vou me dedicar para a maternidade, tudo isso, mas por opção, não por imposição de alguém, não por alguém decidiu por mim, não porque alguém acha que não é possível conciliar todos esses papéis e tudo isso, porque é possível, né? Então, assim, eu falo que nada disso me desmotivou, ao contrário. Eu sempre tive essa bandeira de que é possível sim, e que quem define onde eu vou chegar sou eu. Quem coloca o meu patamar sou eu. E aí, levando em consideração, de novo, eu sempre acolho as mulheres dizendo o seguinte, não tem certo ou não tem errado, tem aquilo que cabe no seu momento de vida, nas suas ambições, que cada um tem as suas ambições, né? Uhum. Falei, agora não deixe que ninguém te diga que você não pode, porque tem muito isso, sabe? A gente vê muito, eu trabalho com bastante mulheres e tudo isso, mentorei muitas, elas chegam muito amedrontadas ou muito assim descrentes do próprio potencial, entendeu? E as mulheres têm essa questão de assimilar, como você falou, tomar o primeiro não, assimilar e entrar nessa vibe de que não é possível e tal, e se contentar com o não. Eu gosto da sua forma de pensar, Renata. Ela está muito ligada mais a... Você não vê um obstáculo como algo que te impede de avançar, sabe? Sim, como que eu dou a volta nisso? Como é que eu resolvo isso? O foco no positivo, não é uma psicologia positiva, mas isso aqui é um obstáculo, como todos os outros que eu já transpus, então deixa aqui comigo, né? E, aliás, eu acho que, até como mulher, você com certeza, tendo mais papéis, você tem mais desafios, mais obstáculos a transpor no dia a dia de uma maneira muito corriqueira. Então, os homens reclamam de barriga cheia muitas vezes, né? Claro que tem homens e homens, e tem mulheres e mulheres, tem homens que têm papéis, assim, familiares altíssimos e tem outros que não têm zero papel e vice-versa, né? Isso varia, mas eu acho que quando você enxerga oportunidades no seu dia a dia de estar lá sempre transformando o não num sim, né? Transpondo um obstáculo, não vendo uma barreira, sabendo tomar aquele não e seguir adiante, focar na sua meta, seguir o seu plano, né?
Isso acho que não importa a circunstância que você esteja ali, ou por mais intenso que seja o seu obstáculo, se você manter a sua mente assim focada onde você quer chegar, acho que isso a longo prazo vai ter um resultado muito bom, tal como você colheu. Eu acho que só de ouvir você falar e na tua voz dá para sentir uma certeza. E essa certeza, ela é muito motivadora de que existe um caminho possível, existem vários caminhos possíveis, mas que você desfrutou de um, e que cada executivo, cada executivo, ou cada futuro líder ou futura líder que queira criar um papel para desenvolver pessoas, para ajudar pessoas a se desenvolverem, para ajudar negócios a se desenvolverem, cada pessoa pode traçar ali o seu caminho, criar a sua jornada da forma que sentir que precisa, né? E que vai ser útil. E você comentou também que você monitorou muita gente nesse caminho, né? E hoje a Upskill, a plataforma Upskill, ela visa mentorar pessoas de uma forma 1, criando jornadas personalizadas para desenvolver capacidades de liderança, não só para humanizar as lideranças e tornar os líderes mais performando melhor, né, mas para gerar resultado para o negócio. Eu sempre, quando eu estou numa reunião comercial, eu falo, meu sucesso é ver a tua empresa tendo sucesso, os teus times funcionando bem. E aí eu queria que você trouxesse aqui na tua experiência como mentora, ao longo da sua carreira como executiva, tá? Você já mentorou homens e mulheres, tenho certeza, mas tem algum caso, algum elemento que você sentiu que a mentoria, ela foi o diferencial para aquela pessoa, foi life-changing? Tem alguns casos curiosos, mas tem um que eu acho que ele é bem emblemático. Ela era uma pessoa do meu time que tinha vindo numa empresa que tinha uma cultura um pouco tóxica do ponto de vista do ritmo de competitividade que estava embutido na cultura, sabe, da agressividade no tratamento. Era parte da cultura essa maneira de se comportar, sempre em competição, sempre tendo que falar mais alto, sempre preocupados se estão querendo roubar aqui o meu espaço, né? E ela chega para uma cultura que a gente tem hoje muito colaborativa, uma cultura muito de trabalho em time, uma cultura muito de consenso, né? Uma cultura de muito baixo nível de hierarquização, onde todo mundo tem acesso muito fácil e muito descomplicado às lideranças, né? Todo mundo pode conversar com todo mundo sem pedir permissão para ninguém, então, não tem isso, né? E tem um choque gigantesco de cultura. E essa pessoa vai ter muita dificuldade. Competências técnicas incríveis, tá? Uma das profissionais, eu acho que eu trabalho até hoje com competências técnicas que eu requeria naquele momento, incríveis. Mas um problema muito sério com a questão da atitude e de como fazer parte de um time que era totalmente diferente, né? E aí eu comecei, então, a trabalhar com ela e fazer essa mentoração. Porque senão ia chegar um momento que não é nem você, né? O ambiente te expele daquela cultura. Você não consegue sobreviver naquela cultura. É sua cultura de embate, é sua cultura de estresse e tal, né? E aí a gente começa um trabalho. E é um trabalho intenso, porque é uma revisão de posturas de muitos anos que ela tinha trabalhado e desenvolvido aquilo como a maneira, como mulher ainda mais, a maneira de se colocar no mundo, a maneira de conquistar seu espaço, né? E a gente foi fazendo um trabalho, e a gente eu vi essa pessoa mudando, intentando, fazendo um esforço, fazendo os exercícios da mentoria, lendo, buscando conversar com outras pessoas que fossem também fontes de inspiração, buscando se abrir para esse aprendizado, para esse momento, para essa experiência. Então, assim, ela permaneceu até, na verdade, quando ela quis na empresa, ela ficou acho que 10 anos lá, no final das contas, e ela é uma das pessoas muito vocais em dizer como mudou a vida dela, a mentoria. Como ela realmente... Chegou um momento que eu fui muito objetiva com ela. Olha, a gente tem mais um tempo para trabalhar, daqui a pouco a gente não vai mais conseguir, né? Não vai mais ter jeito. E ela assumiu isso, ela assumiu o protagonismo da própria história dela, sabe? Foi atrás, se rendeu. Eu brincava com ela, o exercício mais complicado, eu falava assim, faz só o exercício do e se? E se realmente isso pudesse ser diferente? E se realmente existem culturas distintas dessa? E se eu puder... E ela foi fazendo, ficou 10 anos, brilhante, saiu porque quis, e sempre ela me fala, Renata, mudou a minha história, mudou a minha trajetória. Sabe, ela sempre se refere a essa mentoria como o ponto de virada de chave da carreira dela. Então, me orgulha muito,
mas é mais para dizer assim que é possível, e eu acho que esse papel, e a Upskill tem um papel incrível, né, como parte da Upskill também, e a gente vai vendo essas mudanças, e a gente consegue conversar com as pessoas, porque no fundo, a gente traz os elementos, mas a decisão é de foro íntimo, né? A pessoa fará ou não fará alguma coisa com aquilo. E é muito legal quando você percebe as pessoas fazendo esses exercícios, analisando as hipóteses, analisando as possibilidades, fazendo mudanças incrementais, até que quando você vê aquela mudança, foi uma grande mudança, né? Eu ouço você falar e eu estou aqui pensando, né? Existe um aspecto técnico de estudo, de livro, de ferramentas. Poxa, a gente na Upskill desenvolveu 52 ferramentas, temas específicos para tratar em termos de educação comportamental, que foram validados pela Universidade de Ryerson, em Toronto, no Canadá, por um estudo feito com 60 pessoas, ou seja, a gente tem ferramentas comprovadas que ajudam a pessoa a criar frameworks específicos para conseguir chegar em soluções bem tangíveis, mas ouvindo você falar, eu percebi que o aspecto humano e de referência e de apoio, ele é o ponto mais importante. Porque a liderança, queira ou não, é uma posição solitária, muitas vezes, né? Você está lá cuidando de muitas vidas, de muitas pessoas, de universos diferentes, às vezes até conflitantes, e você tem que fazer aquele manejo, aquela orquestra ali para que a coisa fique num ritmo bom, né? Gostoso de ouvir, de performar, e ainda com um toque humano, né? E ainda, muitas vezes, combatendo culturas que não ajudam a crescer, muito pelo contrário, né? Que aparentemente motivam, né, em algum aspecto, mas acabam com a humanidade do ser humano e estressam a longo prazo, o que não é sustentável. A gente vê bastante isso. Mas ouvindo você falar, para mim o que destacou foi o aspecto humano. Eu tenho certeza que a sua referência e a sua leveza em liderar, em se empoderar das ferramentas que você já tem, das suas conquistas, da sua história, tenho certeza que de alguma forma isso já trouxe um elemento que fez com que ela performasse bem aí durante 10 anos, sem dúvida, né? É um ponto de apoio importante, né? Eu acho legal, porque hoje eu olho para trás, né, depois de tantos anos de carreira e tudo, e eu falo que hoje, meu desejo maior mesmo, é poder ajudar essas pessoas a olharem para suas próprias trajetórias, sejam elas quais forem, e ter o mesmo orgulho, ou a mesma satisfação, sabe, assim, o mesmo brilho no olho, porque eu não falo, Renata, você continua entusiasmada até hoje. Eu continuo, mas hoje o meu maior entusiasmo, ainda tiro muita energia de poder, de imaginar que eu posso ajudar outras pessoas a olharem para trás como eu olho para minha carreira e falar, puxa vida, valeu a pena sobre tantos aspectos, e às vezes com essas ajudas aí, que nem a gente tem feito através da Upskill, a gente consegue que as pessoas resgatem essas suas carreiras, esse orgulho das suas carreiras, que às vezes estão adormecido, que às vezes está lá meio abafadinho, né? E às vezes, assim, com essas interações aqui, a gente consegue ajudar a resgatar essa história, transformar numa história de sucesso. Eu falo para o meu time, tudo que eu quero é que eu já fiz, né? Eu já fui. Eu quero que vocês olhem para trás e tenham esse mesmo orgulho de ter feito qualquer que seja a ambição que vocês têm, né? Então, eu acho que isso, para mim, hoje, é o que mais me motiva no dia de hoje, é esse tipo de satisfação que eu trago junto com essa questão da mentoria e tal. Me arrepia quando você fala isso, porque eu empatizo com essa mesma vontade, né, de trazer uma mudança de verdade, fazer com que as pessoas tenham orgulho de olhar para as suas histórias, para as suas conquistas, para as decisões baseadas em valores. Isso traz uma satisfação ao longo de uma jornada muito grande, né? Hey, a gente vai se encaminhar aqui para o final. Eu queria que você deixasse um recado, uma sugestão, um ponto de alerta, assim, algo que fosse praticável, né, para quem nos ouve, para que de alguma forma você pudesse tornar a tua trajetória como líder, como empreendedor, ou aquela pessoa que quer transformar o mundo e que inevitavelmente vai precisar de pessoas para isso, né? O que você considera o mais importante para que a pessoa não deixe de treinar? A pessoa realmente coloque atenção naquilo, que aquilo vai fazer diferença no longo prazo. Então, assim, gosto de imaginar, né, alguns steps, alguns passos que a gente tem que levar sempre em consideração. Então, primeiro, lá, o que me ajudou muito foi esse planejamento, esse olhar, esse ter objetivos, né? Depois é você olhar para os objetivos e conseguir estabelecer um paralelo do seu objetivo com as necessidades de desenvolvimento, de aprendizado que você tem. Depois é abraçar essas mudanças que muitas vezes são propostas. Dá medo, né? Dá dúvida, certo? Mas se a gente não vai lá e a gente não faz,
vai ser sempre aquele exercício do e se eu tivesse? A gente fica sempre com aquela sensação, né, que, puxa vida, poderia ter sido diferente, né? Outro, é possível sim, gente, balancear vida profissional com vida pessoal, né? Então, eu sou testemunho disso, tenho uma filha de 16 anos, sou casada, são 4 irmãos, é sobrinho, sabe assim, tem uma vida intensa, mas é possível, né? Outra, não abram mão dessas oportunidades de terem mentores, de procurarem pessoas que possam ser esses modelos que vocês admiram e que vocês possam interagir. Há várias maneiras dessas interações, seja porque eu escrevi um artigo, tem um livro, tem um seminário, tem a oportunidade de ter uma interação. Veja um modelo que melhor serve para você e vá atrás desse modelo, né? Seja resiliente, né? E crie uma comunidade de apoio, né? Conte com as pessoas, crie essa comunidade de apoio, saiba que você não está sozinho, saiba que os dilemas que você está enfrentando, as dúvidas, as questões, elas são comuns e tem muita gente legal aí para ajudar você nessa trajetória, ajudar você a fazer, não das respostas, mas a fazer boas perguntas. Porque as respostas, elas estão dentro de você, não tenha dúvida disso. O mais importante é como você traz isso à tona, tá? E aqui a gente está sempre tentando trazer essa experiência para dizer, é possível, não deixe que ninguém te limite, tenha suas ambições e vá atrás delas. Eu adorei esse seu recado final aí, principalmente essa parte da fazer as perguntas certas, né? Porque a gente vê pessoas brilhantes, com conhecimentos incríveis, que às vezes estão seguindo caminhos não tão vantajosos ali, né? E às vezes é só você fazer uma pergunta que a pessoa se lembra da meta, do desejo dela, ou dos valores que ela quer sentir, dos valores dela, e imediatamente ela corrige o rumo e aquele caminho fica brilhante, né? E dá uma satisfação, como mentor, dá uma satisfação muito grande você ver essa transformação. Foi muito bom ter aqui com você, muito obrigado pelos seus insights, em compartilhar a sua história, a sua trajetória, a humanidade aí por trás de uma líder aí de sucesso por muito tempo. Foi muito bom estar aqui com você. Espero que a gente possa fazer outros papos assim. E até uma próxima. Para quem está nos ouvindo, espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário, que vai fazer muita diferença aqui para a gente trazer pessoas com um background interessante para trocar aqui com a gente nesse podcast. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Will. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz.